Hoje veremos a visão bíblica a respeito das joias. Qual é a relação entre o cristão, a vaidade e as joias? O uso de joias é condenado na Bíblia? Se Deus se importa com o coração e não com a aparência, podemos nos valer de joias simples e discretas? Como deve ser a postura do cristão? Acomode-se bem e prepare-se. O Está Escrito começa agora. Querido, como você sabe, o tema do programa de hoje é sobre joias, joias na Bíblia. Então eu já quero delimitar aqui algumas coisas. Nós não vamos falar a respeito de roupas, nem vamos tratar aqui a respeito de outras adjacências que envolvem muitas vezes esse assunto quando a gente começa a falar de joias. Nós vamos nos delimitar ao uso de joias na Bíblia. Bom, você sabe que existem cristãos que usam joias e cristãos que não usam joias. Será que isso não tem relevância? Pode usar como também pode não usar, é isso? Agora, e se a Bíblia explicar para você que você pode usar joias? Você vai começar a usar, você que não usa. Você vai quebrar esse preconceito e vai começar a usar joias sem problema nenhum? Você que não usa, se você perceber na Bíblia que você pode usar joias, que é uma teologia envolvendo a apologia do uso das joias, você vai começar a usar se você perceber que há uma tendência bíblica para isso? Ou pelo menos você vai não se fechar mais a respeito desse assunto? Agora, o inverso também é verdadeiro? Se você descobrir que existe uma teologia clara na Bíblia contra o uso das joias, você vai continuar batendo o pé? Veja, o assunto de joias não envolve salvação, ok? Nós não estamos falando e não falaremos a respeito de salvação. Ninguém está dizendo que é pecado não usar joias ou usar joias. Não envolve pecado, não envolve a questão da salvação, mas sim uma postura de conduta do cristão e da mulher cristã. Essa conduta, ela é muito importante, porque nós precisamos casar sempre um conceito que eu vou desenvolver e vou repetir no decorrer do programa. Nós precisamos ter na nossa essência harmonia com a aparência. São duas coisas que precisam andar juntas, essência e aparência. A sua essência é revelada pela sua aparência? Sim ou não? De que adianta você me falar que tem um coração puro, um coração sincero, se você não demonstra isso com as suas atitudes, com as suas palavras e com aquilo que eu posso ver em você? Então, precisamos entender que não podemos ficar só na essência, precisamos também da aparência. Esse conceito, ele é bíblico. Nós sabemos que Jesus só operou um milagre para destruir, que foi a figueira que se secou. E o problema da figueira era exatamente esse. Ela aparentava ter frutos, mas não tinha. Tinha aparência, mas não tinha essência. Foi destruída. Ter aparência e não ter essência é muito ruim. Agora, não ter a essência e ter a aparência e o vice-versa, você não ter a aparência e ter a essência, também é estranho. De que adianta o seu coração ser o mais puro do mundo se ninguém consegue perceber isso? Precisamos de equilíbrio nessas duas coisas, nesse sentido. Vamos começar agora o nosso estudo então, vamos para a Bíblia, agora que alguns alicerces já foram estabelecidos. Isaías 3 é os primeiros versos que vamos abordar aqui. Isaías 3, vamos ler do verso 16 até o verso 18. Vamos ler, acompanhe comigo, Isaías 3, 16 a 18, diz assim: Diz o Senhor, visto que as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido,
e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e fazendo retinir os ornamentos dos seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor os seus enfeites, os anéis dos artelhos, as toucas, os colares em forma de meia-lua, verso 19, os brincos, os braceletes, os véus, verso 20, os diadema, as cadeias dos artelhos, os cintos, as caixinhas de perfume, os amuletes, verso 21, os sinetes e os anéis pendentes do nariz. Olha que interessante, havia uma altivez por parte das mulheres do povo de Israel, em função de uma apostasia profunda. Se você for estudar o contexto do livro de Isaías, você vai descobrir algumas coisas. Uma delas é que ele foi chamado para pregar para uma nação que não iria se arrepender. Olha que interessante. Deus diz assim, você vai pregar, mas as pessoas não vão se converter, mas o seu papel é pregar. Agora, o povo em profunda apostasia, ele estava envolto de costumes pagãos. Todas as vezes que o povo de Israel se afastou de Deus, você encontra duas coisas, ou três: sacrifício para os deuses, você encontra orgias sexuais e você encontra o povo vestindo joias, usando joias. São três elementos que você encontra constantemente no povo de Israel em momento de apostasia. Nós estamos começando a construir uma teologia a respeito desse assunto. Sempre que aparece essas joias, as mulheres usando joias, você percebeu? Brincos pendentes no nariz, piercing, muito antigo, os braceletes, os colares, os anéis. Quando Isaías diz, quando o povo se converter, Deus tirará essas coisas delas, porque os símbolos eram pagãos, os símbolos evocavam a outros deuses. O povo de Israel, quando estava perto de Deus, não tinha nada disso. Não usavam joias, as mulheres não se envolviam com essas coisas. Nós encontramos nesse texto, de maneira muito clara, a orientação de Deus a respeito das joias. Torno a dizer a você, isso aqui envolve salvação. Uma mulher que usa brinco, por exemplo, ela vai se perder por causa do brinco? Não, ela pode se perder por causa da vaidade, que é um pecado. Mas eu também aqui não quero fazer a avaliação subjetiva a respeito do que é vaidade, porque aí você pode querer argumentar comigo que uma gravata é vaidade, que um carro é vaidade. Eu não estou falando de vaidade, eu estou levantando biblicamente textos que falam a respeito do uso de joias. E você vai descobrir que não há motivação alguma na Bíblia para que você, mulher, use. Não há. Se o seu desejo é seguir a palavra do Senhor, se o seu desejo é servir a Jesus Cristo, você vai perceber que em momento algum a qualquer apologia favorável ao uso de joias. Vamos lá, vamos para o livro de Juízes, no capítulo 8, livro de Juízes, no capítulo 8, verso 22 até o verso 24. Juízes 8, 22 a 24, Gideão estava ali no processo de recusar a governar, depois de ele ter vencido algumas batalhas, mas veja ali, 22 em diante, diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu como o teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco o meu filho dominará sobre vós, o Senhor sobre vós dominará. E lhes disse: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os brincos de ouro do despojo. Os vencidos de fato usavam brincos de ouro porque eram ismaelitas. Quando Gideão venceu os midianitas e o povo quis entronizá-lo como rei,
Gideão falou assim, eu não vou governar, nem meu filho, nem o filho do meu filho, o Senhor dominará sobre vós. O regime certo de governo era a teocracia e não a monarquia como o povo de Israel queria. E aí o que a gente descobre aqui? A gente descobre que ele pede um presente por ter vencido os midianitas. Ele disse assim, eu quero os brincos de ouro daqueles que foram vencidos. Por que eles usavam? A Bíblia declarou a você e a mim, porque eles eram ismaelitas. O povo de Israel não usava isso. Obviamente que Gideão, um homem de Deus, ele não queria uma montanha de brincos para ficar usando. Obviamente que não. Era por causa do ouro, era por causa das riquezas. Ele estava ali querendo um pedaço do despojo dos midianitas. A recompensa por ter arriscado a vida e vencido os midianitas para o povo de Israel. Agora você percebeu quem usava os brincos de ouro? Os ismaelitas. Você usa brinco de ouro? Porque o povo de Israel não usava. Você usa. Ah, pastor, mas a questão é a seguinte, eu só uso aqui minha bijuteria, isso aqui não é de ouro, isso aqui é banhado a ouro. E a gente vai crescendo no conhecimento bíblico e a gente vai descobrindo algumas coisas. Sabe uma delas, qual é? É que nós não podemos e não devemos mutilar o nosso corpo. Você quer ver isso na Bíblia? Abre então agora no livro de Levítico. Nós encontramos aqui, nesse livro, no capítulo 19, Levítico 19, verso 28, nós encontramos o seguinte. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. A gente não está falando aqui a respeito de tatuagem, mas a Bíblia está dizendo que nós não devemos fazer marca nenhuma no nosso corpo. Pelos vossos mortos não fareis incisões em vosso corpo. Deus está dizendo que eu e você, nem por morto, nem por vivo, nem por nada, eu devo me retalhar, eu devo me furar. Agora para pensar um pouco. Os pais pegam a criancinha, bebezinha, menininha, toda lindinha, tem dias ali, às vezes pouquinhos meses, e levam até a farmácia para furar a orelha. E a desculpa de levar a criança nessa idade é porque dói menos. Ah, querido, eu tenho certeza que dói. E sabe por que a gente sabe que dói? Porque quando vai na farmácia fazer isso, eles põem xilocaína ali, e a criança chora mesmo assim. Pare para pensar, eu sei que você que é pai, você que é mãe, que fez isso com o filho, com a filha, não fez por mal, mas pare para refletir. Não é errado você reconhecer que no passado você errou. Se você tem uma bebezinha aí na sua casa que você está pensando levar para furar a orelha, querido, abandone essa ideia. Se Deus quisesse que a sua orelha fosse furada, você nasceria assim. A Bíblia declara que nós não devemos fazer incisões no nosso corpo por nada. O seu corpo e o meu corpo é o templo do Espírito de Deus. Aí você vai lá furar o seu corpo? Vai dilacerar o seu corpo? Ah não, mas é tão pequenino, existe furo pequeno para o templo do Espírito Santo? Sabe, meu amigo e minha amiga, eu estou desenvolvendo com você em textos da Bíblia uma teologia clara, onde sempre que existe joias, nós associamos com povos pagãos, ou se está envolvido o povo de Israel com apostasia. Não há base bíblica para você dizer assim, não, eu uso joias e não tem problema nenhum. Você pode até usar joias, mas se você conhece a teologia bíblica, você não pode dizer que não tem problema nenhum, porque tem. Porque não há apoio nenhum nas Sagradas Escrituras para homens ou para mulheres usarem qualquer tipo de joia. Bom, vamos continuar aqui. Vamos para Gênesis 35, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 35, verso 2 e verso 4. Gênesis 35, 2 e 4, nós lemos o seguinte, de 2 a 4. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam,
Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Olha só que interessante, eles tinham deuses estranhos, estavam em apostasia e vestiam um tipo de roupa. Aqui Jacó está dizendo, mudai as vossas vestes. O assunto, você sabe, não é vestuário, não é roupa, mas isso deveria ser pelo menos um gancho mental para você e para mim. Quando as pessoas se apostatam dos caminhos do Senhor, o vestuário também muda. Quando se aproximam de Jesus, o vestuário muda também, para melhor. Verso 3, levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Aqui nós encontramos Jacó fazendo uma limpa. Agora, todos vocês que estão comigo, todos vocês, nós vamos nos consagrar ao Senhor. Vocês vão me dar todos os deuses estranhos, todos que vocês carregaram das suas terras. Vocês vão me dar também, e eles deram as argolas das orelhas, os brincos, deram tudo. E ele foi lá e enterrou, trocaram as vestes. Querido, quando a pessoa se converte, há uma mudança na aparência também, não é só na essência, é na aparência. Ah, pastor, mas Deus vê o coração, Ele sabe que eu não tenho amor nenhum. Se você não tem amor nenhum e você vê que biblicamente não há base para isso, por que você não joga fora? Você não está dizendo que não tem amor, não tem apego? Eu sei muitas pessoas dizem assim, não pastor, mas olha, quando eu saio de casa sem as joias, parece que eu estou nua. Eu não me sinto à vontade de sair de casa assim. Como é que eu vou num casamento sem joias? É um desrespeito à noiva. Meu querido amigo e minha querida amiga, eu e você precisamos entender que os costumes desse mundo e da nossa pátria, da nossa região onde nós moramos, pode e deve ser seguido desde que não fira princípios bíblicos. E a orientação bíblica é tão evidente, é tão clara. Eu e você podemos deixar de lado todas essas coisas. Quando o povo se convertia, tudo isso ia embora. Quando o povo se apostatava, todas essas coisas vinham. Então, à medida em que eu e você vamos entendendo esses princípios, as coisas vão ficando mais claras para você e para mim. Abra agora a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33, do verso 3 até o verso 6. Êxodo 33, do verso 3 até o verso 6. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti. Por que Deus não iria subir? Porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Verso 4 agora. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, pois o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és um povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que eu hei de te fazer. Olha só, Deus se negando a subir com o povo até a região estabelecida, porque era um povo de dura cerviz. E agora Deus diz para Moisés, manda que tirem os atavios. Mas para você não, né? Ah, para você não tem nenhum problema, não tem dificuldade nenhuma. Agora Deus se negou a subir com o povo enquanto eles fossem ou tivessem um coração duro. Quantas vezes ao longo do meu ministério eu tenho ouvido e visto mulheres dizerem, não, mas eu não vou tirar as minhas joias. Se depender de abrir mão das minhas joias, então eu não vou ser batizado. Quantas vezes eu já ouvi isso? Agora, você já ouviu o que eu acabei de ler? Deus não sobe, Deus não acompanha. E não é só por causa da joia, mas por causa da dureza do coração. A pessoa não cede. Ela diz que não ama, mas Deus sabe que ela ama, porque se não amasse, já teria abandonado por amor a Cristo.
Sabe, não adianta você enganar as pessoas ou você mesmo. Parece que nós somos campeões no processo do auto-engano. A gente, não, eu não amo, eu não amo, eu não amo, parece o viciado, né? O viciado que diz, não, eu largo a hora que eu quiser, eu largo a hora que quiser, e a gente sabe que não é assim. Se você realmente larga a hora que você quiser, então largue agora. Você está percebendo a teologia bíblica, largue agora, abandone isso agora. Eu vou contar para você a história de uma mulher. Dentre tantas mulheres que eu já conversei a respeito desse assunto, eu já vi pessoas tirando os brincos, os colares, entrando na água batismal. Depois de uma conversa mostrando os textos da Bíblia, eu já vi mulher desatarrachando os brincos, tirando, falou assim, pastor, a partir de hoje eu nunca mais uso. Mas também já vi mulheres dizendo assim, isso aí não me convence, eu vou continuar usando a minha joia. Eu não sei quem é você, mas eu vou contar para você a história de uma mulher. Ela tinha muitas joias, ela era uma mulher muito rica. As suas joias estavam avaliadas em aproximadamente R$1 milhão em joias, só em joias. E ela tinha um problema, ela queria muito se batizar. Mas sabe, amigo, nós entendemos que aparência e essência precisam andar juntas. A pessoa, quando ela se converte de fato ao cristianismo, ela precisa demonstrar em toda a sua indumentária, na sua roupa, na sua maquiagem, nas suas joias, ela precisa mostrar que realmente ela teve a sua vida transformada. Não adianta só falar que foi transformada, porque eu não leio o coração de ninguém. Ninguém lê o coração de ninguém. A gente só vê aquilo que você revela, aquilo que eu revelo. E ela queria batizar, mas ela sabia que precisava antes abandonar as joias. E ela, na sua angústia, no seu desespero, ela disse, eu não vou largar as joias, a não ser que Deus me mostre. Deus vai ter que mandar um anjo, isso ela me contando, Deus vai ter que me mandar um anjo e vai ter que falar que eu não posso usar joias. Só que nenhum anjo apareceu, pelo contrário. O que apareceu na casa dela foram ladrões, que roubaram todas as suas joias, todas. E eu não sabia disso, mas é uma prática, infelizmente, comum. Os ladrões das joias ligam para a própria vítima e pedem resgate pelas joias. Então eles fazem a avaliação, olha, suas joias estão avaliadas em aproximadamente 1 milhão, você nos dê aí 400 mil e a gente devolve todas as suas joias. Uma recepção ali tranquila, né? Ele simplesmente vai devolver as joias. Então, quando eles ligaram para essa senhora, oferecendo isso, sabe o que ela disse? Ela disse assim, não, vocês não sabem o que vocês fizeram. Vocês me fizeram um grande favor. Através de vocês, Deus mostrou algo para mim que já estava mostrando há muito tempo e que eu não queria enxergar. Vocês podem ficar com as joias. Eu não tenho mais amor nenhum a elas. Aliás, eu não quero mais essas joias na minha vida. Olha a decisão de uma mulher. Olha a decisão de uma mulher. Esses dias eu tive o privilégio de batizar uma mulher que desceu o tanque batismal, tinha o coração duro, mas depois que entendeu a mensagem bíblica, foi tirando os brincos e descendo o tanque batismal. Era uma piscina. Ela foi descendo, descendo, arrancou os colares, anéis, largou tudo. Uma mulher muito rica, com um excelente padrão de vida, com joias lindíssimas. Mas Jesus passou a ser o primeiro em sua vida. Você consegue perceber? Consegue entender? Querido, há mais um texto que eu gostaria de repartir com você, agora no Novo Testamento, 1 Coríntios. Nós encontramos aqui no capítulo 4, no verso 9, algo que você, mulher, deveria cuidar mais. 1 Coríntios 4, 9 diz, pois tenho para mim que Deus nos pôs apóstolos por último, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Eu e você fomos colocados nesse mundo também como espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. É claro que a minha aparência conta e conta muito. Eu quero fazer um exercício com você.
de desenvolvimento lógico, para que você perceba quão complicado é simplesmente você, cristão, passar a usar joias. Veja só, vamos imaginar que a partir de hoje nós fizéssemos uma releitura de todos esses textos e chegássemos à conclusão que não há problema nenhum, que nós podemos usar joias. Já imaginou isso? Todos estamos liberados para usar joias. Agora, ou você libera ou você não libera. Porque se está liberado para o mundo inteiro, não é apenas para o Brasil. Você precisa de uma teologia que atenda a todas as pessoas da Terra. Então, se a joia está liberada, ótimo. Que joia vamos liberar? Joias de ouro, semijoias, banhada a ouro, só bijuteria. Como eu vou definir o que é joia e o que é semijoia? Ou eu libero ou eu não libero. Vamos imaginar que a gente libere. Está liberado. E aí, que critérios você quer usar? Nenhum critério ou algum critério? Vamos usar, por exemplo, assim, brincos discretos. O que é discrição? A discrição para você talvez não seja aquilo que eu entendo por discrição. Você entende ou você libera ou não libera. O que libera? Brincos? Ok, onde? Em que lugar? Porque se eu libero na orelha, certo? Eu vou liberar nas duas ou só em uma? Ah, é um par, então são duas. Ok, vamos liberar nas duas. Se eu fiz uma incisão em cada orelha, por que eu não posso fazer 3, 4, 5, 12 em cada orelha? Como você sabe que é mais comum do que deveria ser. Se eu furo a orelha, por que eu não posso furar a minha sobrancelha, o nariz ou a língua, o umbigo? Porque se eu libero o uso, por exemplo, do brinco, que tem incisão, que tem corte, eu preciso liberar então todo o resto, todos os piercings. Agora, se eu libero para as mulheres, obviamente que eu tenho que liberar para os homens. Porque a carne delas não é menos santa ou menos sagrada do que a nossa. Se elas podem, nós também podemos. Agora, se o meu membro de igreja pode, se o homem e a mulher podem usar piercing, brincos, eu como pastor também posso. Ou não posso? Claro que eu posso. Você já conseguiu entender onde vamos chegar? Você teria que me aceitar aqui com piercing no nariz, na língua, na sobrancelha. E aí você ia falar assim, não, mas espera aí, isso aí não parece um pastor. Opa, aí não parece um pastor? É óbvio que não parece pastor. Porque a nossa aparência fala muito de quem somos. A psicologia apresenta isso de uma maneira tão simples, né? Uma correlação tão óbvia. Quando a gente está triste, a tendência é que a gente use roupas mais escuras. Quando a gente está feliz, a gente usa roupas mais coloridas. A gente utiliza mais o branco. É óbvio que a sua aparência fala muito. O texto último que nós lemos aqui em 1 Coríntios diz que nós somos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. As pessoas têm que enxergar Jesus também na sua aparência e não apenas na sua essência. Deus quer que você receba uma transformação, uma metamorfose completa. A gente não pode ficar mentindo para a gente mesmo, dizendo assim, não, o que importa é o coração, o que importa é o coração, o que importa é o coração. E aí então, eu venho aqui de piercing, com cabelo vermelho, raspado dos lados, empinado na ponta, e aí eu digo para você assim, olha, toda aparência não tem problema nenhum, eu chego aqui tatuado no rosto, aí não tem problema. É claro que tem problema. Pois a Bíblia diz, você não vai marcar o seu corpo, você não vai cortar o seu corpo. Nós vimos as associações de joias com o paganismo, de joias com a apostasia do povo de Israel. Deus dizendo, eu não subo com vocês, eu não vou com vocês para a nova Canaã, eu não vou para a terra onde mana leite e mel, porque vocês são povo de dura cerviz, vocês não me obedecem, eu falo e vocês não me seguem. Eu já disse, tirem os atavios. Agora, você é livre, irmã. Você é livre, irmão. Você faz o que você quiser da sua vida. Agora é minha obrigação como pastor falar para você que isso é errado. Eu não estou dizendo que alguém vai perder a salvação por causa disso. Talvez perca, mas eu não estou afirmando isso. Eu não estou dizendo que isso é pecado, mas eu estou dizendo a você que a conduta de um homem e de uma mulher cristã tem muita relevância para Deus.
Você entendeu o que eu quis dizer? Nada na sua vida é desimportante para Deus. Nada. Inclusive o que você veste, o que você come, o que você bebe, o que você assiste, o que você ouve. E é claro que Deus se importa sim, se você usa joias ou se você não usa joias. Você tem um caminho, uma alternativa. O mundo inteiro vai continuar usando joias. O mercado das joias está aí, cada vez mais caro, cada vez mais glamuroso, cada vez mais impactante. As joias vão trazer para você segurança, autoestima, as pessoas já vão olhar para você e saber que você é uma pessoa rica, abastada, vão te tratar melhor, você fará amigas mais fácil, amigos mais fácil. Parece que é um mecanismo extraordinário para você viver em sociedade. Mas você não pode, não deve ser valorizado por aquilo que você tem, sim por aquilo que você é. É contra isso que nós lutamos, uma sociedade que valoriza o ter e não o ser. A sua beleza, a sua glória precisa estar no seu interior, na sua bondade, no seu altruísmo. Sabe, Paulo também nos indica dizendo assim, olha, que a beleza das mulheres não sejam os pendentes, as joias, o cabelo, o vestido, mas a beleza de alma, a pureza de coração. Essa é a orientação bíblica. Mas você tem dois caminhos. Ou seguir o que a Bíblia orienta, ou seguir os seus próprios caminhos. Qualquer caminho que não for o caminho bíblico vai trazer dor, tristeza, angústia, desespero. Jesus, Ele agora fala com você. Ele que abriu o mar, que acalmou o mar, Ele que fez o coxo andar, Ele que está aí perto de você, que morreu, que entregou a vida por você. Ele quer o melhor para você. Ele não retém nenhuma bênção para Ele, Ele entrega tudo. E o conselho desse homem, de Jesus de Nazaré, é que você tenha beleza interior e não viva em cima de vaidades, empregando dinheiro. Imagine se essas joias fossem vendidas, quantos pobres seriam alimentados, quantas crianças poderiam ter uma educação melhor. Deus quer algo diferente para você. Jesus convida você a viver uma novidade de vida, uma nova perspectiva. Querido, que Deus te abençoe e que Jesus possa transformar o seu coração. Quem é esse que fez o pão multiplicar? Quem é esse que tem poder para curar? Quem é esse que o coxo fez andar? Quem é esse que o mar fez acalmar? Trouxe vida ao pecador, morreu na cruz só por amor, e sentado lá está com o Pai. Espírito soprou. Quem é esse que escolheu se humilhar? E mesmo eu sendo seu, desceu do céu pra me salvar. Trouxe vida ao pecador, morreu na cruz só por amor, e sentado lá está com o Pai.
Cordeiro que morreu na cruz, o pão da vida que traz paz, a água viva que satisfaz. Ele ressurgiu e em glória foi levado ao céu e voltará para buscar aquele que a ele for fiel. Ele é Jesus, o Cordeiro que morreu na cruz, o pão da vida que traz paz, a água viva que satisfaz. Ele ressurgiu e em glória foi levado ao céu e voltará para buscar aquele que a ele for fiel. Ele foi fiel até a morte de cruz. Ele ama você, se preocupa com você e quer o seu melhor. Querido, você já me conhece, já tem assistido tantos sermões, tantas mensagens. Você não pode imaginar que eu venho aqui gravar uma mensagem como essa com o intuito de machucar alguém, de magoar alguém. Eu falo as verdades bíblicas porque elas estão aqui. Eu não sou responsável pelas suas decisões. Eu sou responsável por falar aquilo que precisa ser dito. Mas a decisão sempre será sua. Eu sei que para cada argumento existe um contra-argumento. Eu não estou aqui para convencer ninguém a nada. Simplesmente eu abri a Bíblia e li os textos. Tracei uma linha lógica, costurando cada um deles, para que você entenda que usar joias não faz parte do plano de Deus para a vida dos seus filhos e para a vida das suas filhas. Mas se você quiser continuar retalhando o seu corpo, furando o seu corpo, se você quiser continuar a usar, talvez é um bracelete, é só uma pulseirinha, é só uma pulseirinha de canela, é só um colarzinho que a minha avózinha deu com tanto amor, passou da minha avó para minha mãe, então eu uso. Você que sabe, a decisão é sua. Mas a percepção de Deus é: não subirei enquanto não tirarem os atavios. Ficou claro isso a você? Deus, Ele não quer que o seu coração seja tão duro a ponto de você gostar tanto de qualquer coisa. Eu sei, você pode estar dizendo assim: não, mas pastor, o senhor está usando uma aliança, aliança é uma joia. Querido, existem joias ornamentais e joias funcionais. Essa é uma joia funcional dentro do nosso país, ela é válida, importante e significativa. Representa muita coisa para a sociedade em que nós estamos vivendo. Mas em alguns lugares dos Estados Unidos, quando eu vou, eu tiro a aliança, porque para eles isso é escândalo. Aqui no Brasil eu preciso usar. Um dia desses eu perdi a minha aliança, estava pregando no Está Escrito Adoração, começaram a vir os e-mails. O que aconteceu com o pastor Ivan que está sem aliança? É uma joia funcional. Ela tem um significado. O relógio é uma joia funcional. Ela tem um propósito. Agora, existem joias ornamentais. Ou seja, o cristão, ele se abstém de joias ornamentais, usa com moderação as joias funcionais. Não vai usar uma aliança lá de não sei quantos milhões, um relógio de não sei quanto. Não é isso. A gente usa para a função que ele exerce. Aquilo pode se tornar uma joia dependendo da relação, do custo, da relação que existe com aquela joia. Querido, a palavra de Deus é clara. Você pode arrumar desculpas, você pode questionar, você pode contra-argumentar, mas a verdade é que você é incapaz de construir uma teologia bíblica a favor das joias. Nós podemos construir uma negativa, agora a favor é impossível. Vamos orar a Deus, vamos pedir
que Ele de alguma maneira toque no seu coração para que a vontade dEle prevaleça na sua vida, se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, por favor, mostre a Tua vontade para essa filha, para esse filho que ainda relutam em tomar uma decisão. Abençoe a todos aqueles que estão tirando os brincos, os anéis, as pulseiras, os colares. Que, ó Deus, eles possam verdadeiramente se livrar de tudo isso que não Te agrada. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas decisões. Salve-nos pela Tua graça e pela Tua misericórdia a todos nós, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.